Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar mais uma vez aqui do Pátria Logística Fundo Imobiliário, né? O PATL11. Ele é um fundo imobiliário de logística, tá? Que está passando por alguns apertos, né? E aquelas informações que a gente já gravou em outros vídeos, né? Se concretizaram aqui, algumas delas nesse relatório, tá certo? Se você não é inscrito no canal, já deixa também a sua inscrição. Antes, tá? Rapidamente, o fundo ele não tem taxa de performance, tá? E ele tem uma taxa de administração total ali de 1,13 ao ano, né? Sobre o valor de mercado, o que, né, sob esse ponto de vista, é positivo, porque ele está extremamente descontado em relação ao seu valor de mercado, e é isso que a gente vai ver aqui. Então, de cara, a gente já vê o tamanho do desconto, né? Você vê que o patrimonial está 98,48 e a cota de fechamento fechou em R$ 46,80. Então, realmente é um desconto brutal, né? Está sendo negociado ali a 48% do seu PL, né? O que dá ali R$ 51,68 de diferença, né? Um desconto realmente absurdo. O número de cotistas 25.356, né? Dado esse tamanho desse desconto aqui, vai ser realmente muito difícil, tá? Que o fundo venha a recuperar ali o seu valor patrimonial, tá? Mesmo que dê tudo certo, vai precisar o Brasil voar muito assim no ambiente macro, que não é o cenário base, tá? Então, assim, né, quando chega nesse nível, eu sinceramente acho melhor tentar liquidar o fundo, entendeu? Vende tudo e aí você consegue extrair um valor, né, relativamente bacana, porque a gente sabe também que as negociações que estão sendo feitas no mercado real é muito mais alinhado com o valor patrimonial do que com o valor de mercado, tá? Não estou falando nem aqui do PATL11, mas de maneira geral isso tem acontecido no âmbito logístico, isso tem acontecido no âmbito corporativo, tá? Mas isso foi só um parênteses, dando sequência aqui ao relatório, né, e ao que importa aqui aos cotistas, tá? Você teve algumas movimentações e não tem muita notícia positiva para dar, né? Então, conforme já tinha divulgado aqui, né, no canal, a locatária, né, Solística, informou ali a intenção de reduzir antecipadamente o contrato do ativo Jundiaí 2. Eles cumpriram o aviso prévio, né, e a desocupação se deu ali no mês de outubro, tá? E a fundo, né, recebeu ali o equivalente aos valores de adequação do imóvel, que serão pagos em 3 parcelas, e ao final de novembro, a vacância, né, do fundo subiu aí para 8,8%, tá? Referente ali ao ativo Ribeirão das Neves e Jundiaí 2. Então, os dois estão com essa vacância, tá? O prazo remanescente, né, continua ali em 1,9, o que é baixo. Adicionalmente, ali, a Refrisol, locatária de um dos ativos aqui, que é o Ribeirão das Neves, sinalizou, né, uma devolução parcial ali. Com isso, né, a vacância ali pode ser que aumente para 10% se eles não retrocederem nessa decisão, tá? Então, é, também acho que já tinha falado isso no último vídeo, né? O SEB, que é o atual locatário do ativo Itatiaia, que responde por 27% da receita do fundo, né? Manifestou a intenção de não renovar. No caso, esse aqui não foi uma rescisão antecipada, foi apenas uma não renovação, e essa não renovação ela está prevista ali para março de 2026, tá? Caso a renovação não aconteça, né, e o fundo não consiga alugar, a receita seria impactada a partir de julho, né? Então, assim, é verdade que tem um certo tempo, tá? Até 2026 ali, né? Então, pode ser também uma estratégia, né, da inquilina para tentar, talvez, numa negociação baixar o preço, né? Você coloca ali um elefante na sala, diz que vai sair, e aí o proprietário fica com aquele medo, e pode ser que ele acabe voltando atrás e alugando por um valor menor, mas isso é só uma suposição. Enfim, o que a gente tem na mão é que a vacância do fundo está sob ataque, tá certo? Um ponto positivo aqui desse fundo, né, num cenário de juros e inflação para cima, é que o fundo não possui qualquer alavancagem ou obrigação de imóvel, tá? Ufa, né? Porque se tivesse aí, que ele sem estar alavancado, ele já está a menos de 50% do PL, você imagina se tivesse
uma alavancagem, tá certo? Então, o fundo já distribuiu ali esse mês, né, 57 centavos por cota. Tá aqui um pouco do histórico de distribuição. Estava em 60, baixou ali para 57 centavos por cota, e o dividend yield, né, anualizado aqui no caso até aumentou, porque o desconto, né, continuou, as cotas sangrando aí no mercado. Então, apesar de ter pago os mesmos 57 centavos, o dividend yield aumentou ali para 14,6, né, lembrando que esses rendimentos são isentos, tá, dos fundos imobiliários, no mês de novembro, né, que é o nosso cenário base aqui, tá certo? Então, dividendo por 4,57, isso aí a gente já viu. O patrimonial, né, que seria, né, em condições mais normais do mercado, né, um dividend yield de apenas 6,9, tá? A reserva acumulada aqui 62 centavos, tá certo? Então, o número de cotistas a gente já viu lá em cima. Chegando na carteira, né, dos ativos aqui, ele detém 100%, tá, de participação em todos eles, então isso é um facilitador aí na hora de comercializar, na hora de fazer a gestão, né? Você não precisa convencer ninguém, você pode tomar as decisões que a gestão entender melhor, né? Então, atualmente hoje a gente tem uma vacância física de 100% no ativo Jundiaí 2, né, que foi a Solística, que foi que desocupou, né, que a gente viu, e você tem 15% ali no Ribeirão das Neves e o Itatiaia ali, né, que já está anunciado para 2026, né? Então tá aí os quatro ativos em Itatiaia, Ribeirão das Neves, Jundiaí 1 e 2. Então você tem ali uma certa diversificação, né, entre os três estados, três principais estados aqui, né, da região sudeste. Nada contra o Espírito Santo, tá? Mas é verdade, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, todos são classe A, né? Então, são ativos ali de relativa qualidade, tá certo? Então, um pouco mais da distribuição aqui, você vê, por exemplo, que se a SEB realmente for embora, né? É o que corresponde ali pela maior participação junto com o BRF, então 27% ali da receita sob ameaça, tá certo? Então, a alocação por indexador, ele está totalmente alocado em IPCA, tá? Você, né, teria uma certa proteção jurídica aqui, pelo fato de 87% dos contratos serem atípicos e apenas 13% ser típico, mas, enfim, quando se o inquilino anuncia rescisão antecipada, está disposto, né, a pagar multa e tal, você não tem muito o que fazer, né? Isso não é você não está prendendo aqui o inquilino, é apenas uma garantia um pouco maior, tá? Então, como né, a gente adiantou lá atrás, tinha esse risco da vacância aumentar, então ela saiu de 13% aqui em setembro para 9% aqui em outubro e 9% em novembro, tá certo? Aqui ele, diga-se de passagem, a gestão tem sido muito transparente, tá? Então tá aqui toda a evolução, tá? Por ativo, inclusive, né? Então Ribeirão das Neves e Jundiaí 2 por enquanto, né? Ao final ali de março de 25, com essa devolução parcial do Refrisol, você levaria a vacância para 10%, tá? E caso realmente lá em março de 26 venha, deixa eu aumentar de novo, venha a se concretizar aqui essa rescisão, né? Na verdade, essa não renovação, desculpa, do ativo de Itatiaia, a vacância ela explodiria de 10 para 36,4%, tá certo? Em termos de receita, né, você teve ali, em virtude dessas movimentações multas, então você entrou ali um fluxo positivo que vai dar ainda alguma gordura para a gestão manter esses rendimentos, tá? No resultado não tem grandes novidades, a maior parte realmente vem, né, receita imobiliária. Como eu falei lá em cima, não tem despesa financeira, tá? E aí tá os principais ativos, né, do fundo, que é o Itatiaia, aqui um pouco do histórico, mas você tem o Itatiaia com alguns outros inquilinos, mas o principal realmente é a SEB, que fica na rodovia Presidente Dutra. Ribeirão das Neves, né, fica na rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, e Jundiaí 1 e 2, ambos na rodovia Anhanguera, tá certo? Então, para a gente dar agora mais uma visão geral do mercado logístico, né, e da performance, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Uma apresentação da XP, a parte aqui que ele fala da performance
dos fundos imobiliários e dos seus segmentos, tá certo? Então tá aí na tela agora para vocês, tá? Então deixa eu até me diminuir aqui. Aqui a performance, né, dos segmentos. Então você vê realmente que os ativos logísticos no ano acumulam uma queda ali de menos 9,7, tá? Isso aqui, claro, tá, são todos os fundos, né, que fazem parte do IFIX. O que mais caiu, né? Escritório, com menos 18, né? Escritório está sempre liderando os piores índices, né? As piores performances já faz algum tempo, mas chama atenção também hedge fund, desenvolvimento caindo bastante, né? Muito explicado pela questão dos juros e os próprios FOFs, né? Que quando é considerado, né, um ativo de beta alto, né? Quando você tem o mercado indo bem, o FOF vai bem, porque ele consegue girar a carteira, consegue fazer bastante ganho de capital. Quando você tem um mercado indo mal, ele fica só nos rendimentos, né? E não consegue girar muito a carteira, porque se ele girar, ele vai ter prejuízo, e aí vai prejudicar ainda mais os rendimentos, tá? Então, nesse mês de novembro, né, que é o mês do relatório aqui do Pátria, os fundos caíram quase 5, né, 4,9 aqui de logística, e no ano acumula 9,7. Tá? Então, para a gente fazer uma certa comparação também, a gente pode ir, né, fui aqui no site do Mais Retorno e comparei 3 fundos imobiliários, tá? Mais ou menos da mesma, não muito grande, né? Não são os principais que a gente está acostumado aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, não peguei ali os maiores, BTLG, Bresco, esses já estão um patrimônio de bilhões. Então, peguei fundos mais próximos, eu próprio e Fix, né? Então, a gente vê aqui, deixa eu me diminuir de novo para poder aumentar para vocês, né? Então, peguei o HSLG, né, o fundo de logística ali da HSI, o RBL, que é o fundo de logística da RBR, e o próprio IFIX, tá? Então, se a gente levar em consideração aqui mais recente, os 6 meses, né, todos eles perdem para o IFIX, né? O IFIX caindo menos 7,9, o Pátria caindo menos 19,10, então realmente uma queda também bastante acentuada, sobretudo a partir do mês de outubro desse ano. Se a gente, né, pegar aí, né, um ano, a gente vai ver que o Pátria também sofreu mais, já acumula uma queda até maior, né, menos 25 contra menos 6 do IFIC, contra menos 13 do HSLG. Né? Se a gente jogar esse horizonte para 2, você continua o Pátria, né, com uma rentabilidade negativa e se mantém também o HSLG performando melhor que os outros 3 e o IFIX performando melhor do que todos eles. Então, nenhum deles, né, conseguiu ali bater o IFIX, né? Agora a gente jogando para 3 anos. O HSLG até chega perto aqui quando a gente coloca um horizonte maior, mas o Pátria, né, com menos 15, isso aqui, claro, já está considerando também o reinvestimento, tá, dos ativos. Então, se a gente tirar o IFIX, também deixar, né, só eles para ficar mais claro, em geral se manteve isso, né? O Pátria performou pior na maior parte do tempo, é, e o HSLG conseguiu defender um pouco melhor. Isso, claro, né, comparando só nesses 3 aqui, que são ativos, né, relativamente pequenos ali em termos patrimoniais, tá certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Grande abraço, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações.